falar sobre esses dois mouses, as diferenças entre eles e os pontos fortes e fracos. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro e hoje, como vocês viram aí na abertura, eu vou falar sobre esses dois mouses, as diferenças entre eles e os pontos fortes e fracos, beleza? Vamos começar pela construção dos dois mouses. É bem parecida. Os dois utilizam o Double Injection da Redragon para tinta, né, para pintura deles. Bom, referente às cores, o Lunar White, que no caso é esse, o Memelion, ele possui também a cor preta, e o Griffin também possui a versão Lunar White, beleza? Eu estou fazendo desses dois porque um é meu e o outro é da minha esposa. Eu utilizo os dois, tá? Tenho experiência com os dois mouses, então vamos para os pontos fortes e fracos dos dois. Começando pelo Memelion, a construção dele é muito boa, o acabamento nas laterais aqui, com essa parte de relevo, eu já ressaltei, que também tem nesse aqui, somente desse lado, que na minha opinião não é necessário, porque gruda muita sujeira, para muita coisa, e num mouse branco, isso daí é bem complicado. Referente à cor, à pintura deles, né, a tinta, é também Double Injection, né, nos dois. O Memelion, ele possui uma pegada tanto para a mão esquerda como para a mão direita. E as cores, esse daqui possui um chroma um pouco mais avançado do que o desse. A versão desse daqui do chroma é melhor, beleza? Esse daqui eu já ensinei lá no vídeo para vocês sobre os mouses, tá aqui no card, eu vou deixar aí. Como instalar a versão do Lunar White, que tem mais cores, mas esse daqui já vem bem completo. Referente à cor acabamento dele, não deixa marca também, você pode usar tranquilamente, que não vai deixar marcas dos seus dedos. Ele não escurece ou fica esbranquiçado, então é uma parte muito boa, inclusive na parte onde arrasta por cima do pad, normal, branquinho. Ponto fraco, isso aqui. O cabo dele também possui aquelas 3 camadas que eu venho ressaltando aí nos outros vídeos, só que por ser branco o cabo também, ele sim fica sujo e encarde. Então tomem cuidado, porque ó, em alguns pontos, apenas ao encostar em alguma coisa preta, em algum pozinho que tem na sua mesa, ele fica e assim, não sai. Encarde mesmo. Então eu acho que nesse caso aqui poderia ter sido feito um acabamento em borracha ou algo do tipo, para que fosse mais fácil de limpar, e não com um acabamento em tecido. Que aí não adianta, né? Você compra um mouse branco, com a parte branca, né, do fio, ele encarde e fica preto do mesmo jeito. E pior, sujo. Referente aos botões, ele possui 2 botões na lateral aqui, que fica meio difícil para a mão esquerda, mas funciona. Possui o botão de ajuste de DPI e de troca do RGB, e também tem programa e é configurável. O screw, esquerdo e direito, e não possui botões nessa parte aqui, beleza? O meu vocês já sabem, já viram aí, vou deixar o card dele aqui. Diferenças mais gritantes entre os dois. Referente à cor, esse daqui, apesar, lógico, de ser branco, ele ainda pega algum tipo de tinta em cima. Por exemplo, aqui, se vocês conseguirem ver, não sei se vocês conseguem ver aí, mas ele possui uma mancha de tinta de caneta. E ele mancha, sabe? Então, tipo, ele não mancha com os dedos, ele não desgasta, e esse mouse é muito utilizado, vai por mim. Mas assim, ele mancha com algumas tintas, e tipo, não dá pra você tirar. Então, mesma coisa, se você compra um mouse branco, você quer manter ele branco, e não consegue por causa disso. Double Injection protege para o desgaste, mas não protege para outras tintas caírem neles. Então, tome cuidado ao escolher mouses brancos, porque pode ser que você manche. Vantagem entre o meu e esse, no caso, vantagem desse, é que ele possui aqui embaixo, ó, um sistema bem mais fácil para você abrir e regular o peso. Você pode, deixa eu ver aqui, é meio difícil de abrir, vou abrir não, deixa quieto. Mas você pode abrir ele aqui e regular o peso dele, ou colocar mais peso, ou retirar os que já tem, deixando ele mais leve. O meu, no caso, para fazer isso, você tem que literalmente abrir o mouse, o que é bem ruim, porque se ele estiver na garantia e abrir, você perde a garantia. Já esse daqui não. Os botões são praticamente a mesma coisa, Só que eu sinto que a construção do mouse do Griffin foi mais trabalhada do que esse.
e eu vou deixar os preços aqui, ó, vocês devem estar vendo aí agora, o preço não é tão diferente, tá? Quase na mesma faixa de preço, porém o acabamento e os botões desse daqui são muito melhores. Pontos críticos entre os dois, eu acredito que somente o peso, como eu falei, esse daqui você pode ajustar mais fácil, certo? Então, se você comprou um mouse e quer ajustar o peso dele, esse daqui seria um problema, porque você teria que esperar a garantia passar para poder fazer isso. Se você fizer na garantia, você perde ela. Já esse daqui tem a abertura aqui embaixo, fica muito mais fácil de regular. Agora vamos lá. Uma grande ressalva que eu tenho a fazer sobre esse mouse. Como eu disse, os botões, pela faixa de preço ser muito parecido, os botões eles são extremamente desiguais. Esses daqui, não. São bem parecidos no clique, só que esse daqui tem mais firmeza. Já o screw dos dois é gritante. Parece que você comprou um mouse na faixa de preço que você pagou, só que o screw é de um mouse de 5 conto. Vou ser bem sincero. Ele tem a regulagem lá pelo programa que você consegue fazer, regular, deixar o screw para avançar mais ou menos, porém ele é muito frouxo. Esse screw aqui, a parte do screw dele é muito folgada, sabe? Às vezes você passa uma vez só, você sente uma volta só, mas o screw em si ele passa mais de uma. Isso configurada lá no programa para passar apenas uma, porque lá dá para você configurar. Seria no caso pela quantidade de páginas, né? E você sente que ele é solto, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Solto. E olha a diferença pro meu. Preso. Para ele mexer, você tem que literalmente apertar o botão, ó. E olha a diferença. Aqui e aqui, ó. Ó, sem apertar o botão, tá vendo? E ele é assim desde que chegou. Outra questão que me faz falar da construção do Memelium é porque quando ele chegou, o botão de clique dele raspava, sabe? Como se tivesse alguma parte do botão, aquela partezinha que aperta literalmente o botão lá dentro, né? Raspando em alguma parte de dentro do mouse. Tudo bem que isso daí poderia acionar garantia ou algo do tipo, mas assim, é uma falha de construção, e é uma falha de construção que remete também aos outros botões. O meu aqui, se vocês verem, ele, além de não fazer nenhum barulho nessa parte, esse daqui simplesmente parou de fazer barulho. Não foi consertado, não foi mandado para garantia nem nada. Ele simplesmente parou. Ou seja, alguma parte lá dentro que estava pegando simplesmente desgastou o suficiente para parar de fazer esse barulho. Então, na construção desse mouse nos botões, eu acredito que ele esteja assim perdendo para esse aqui. Porém, na parte de regulagem de peso, o meu que perde no caso, por causa de ter que abrir ele e perder a garantia para regular o peso. E no próprio manual da Redragon fala que você pode fazer a manutenção do peso desse mouse. Ou seja, se você comprar ele, abrir, fizer a manutenção do peso e falarem que você perdeu a garantia, você pode simplesmente mostrar que no próprio manual dele fala que você pode fazer isso. Então, não seria uma perca de garantia. Mas mesmo assim é muita dor de cabeça e esse daqui é muito mais fácil. Esse acabamento do lado eu não consigo achar ponto positivo, para ser bem sincero. Tem outros mouses que eu já utilizei que não tem isso aqui, principalmente na construção do meu, tá? Que não tem ponto positivo, cara. Isso aqui é simplesmente para parar a sujeira. Outros mouses que eu usei não tem isso e não desliza. E no caso desse daqui, que ele é com acabamento brilhante, tá vendo? Eu acho até um pouco válido, porque pode ser que em algum momento ele escape da sua mão, porque realmente desliza um pouco mais. Mas nesse daqui, com acabamento fosco, não tinha utilidade nenhuma, cara. O acabamento segura muito bem. Segura mais até do que essa parte aqui, que no caso não tem acabamento fosco, é brilhoso. Então é para parar sujeira. No caso do meu, como eu falei, ele só tem nessa parte, graças a Deus. Nessa parte aqui, ó, tem esse bem pequeno, mas aqui em cima já não tem mais. Só que olha o espaço que tem nesse. A área desse mouse com esse acabamento. Assim, eu acho totalmente desnecessário. Já por outro lado, esse daqui é apenas no próprio plástico, tá vendo? Ao contrário do meu, que possui ainda os fincos para dentro. Então ele ainda tem uma parte que entra, né? Eu não abri ainda esse mouse para saber como é que está o estado dele,
por dentro, mas deve estar péssimo. Avaliação final. Se você puder pegar um mouse como esse, com acabamento fosco, pegue, e preto, porque branco com esse acabamento brilhante, ele reduz o desgaste pelo clique, pelo dedo em cima, porém pega tinta aqui, e aqui também pega tinta, beleza? Já, se você puder pegar um mouse com acabamento fosco, porém que tenha esse sistema aqui embaixo, de regular o peso, e que não possua esses funcos aqui, vai facilitar muito a sua vida. Aí tem gente que fala, ah, mas é besteira isso daí, limpa e é fácil e tal, sabe mais o que? Sim, estamos trazendo pontos referente aos mouses. Se ele tivesse um acabamento totalmente liso, te pouparia um trabalho muito grande, então é um ponto a se melhorar. Da mesma forma que mouse colmeia, né? Cai lá dentro sujeira, então você tem que limpar em alguma hora. Não é possível que você vai usar o mouse até acabar sem limpar ele, beleza? E é isso. Foi os 2 pontos sobre esses mouses. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E galera, assim, se vocês puderem me ajudar se inscrevendo, para ser bem sincero, eu não estava com muita vontade de gravar. O YouTube ele dá umas cortadas assim quando a gente passa um certo tempo sem postar. E assim, eu percebo que em algum momento eu deveria ter feito esse canal, mas que eu sinto que já passou o tempo de eu ter feito ele, sabe? E assim, se vocês puderem me ajudar se inscrevendo, comentando aqui embaixo o que vocês acham sobre os mouse, me ajudar realmente com uma interação, eu agradeço muito porque isso realmente me dá força para continuar fazendo os vídeos. E lógico que há vários conteúdos desses assim na plataforma, só que em algum momento pode ser que eu traga um conteúdo que realmente vai te ajudar ali, que você não saiba, que não tenha encontrado. Então, apoiar um criador de conteúdo nunca é uma desvantagem. Sem falar que são apenas 2 cliques e se você quiser um comentário rápido ali, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, ao pessoal que está me dando essa força e até a próxima. Falou!